Olá, minhas amigas, meus amigos. Muito bom estar com vocês novamente para continuarmos a nossa jornada pelo direito do trabalho. No nosso encontro de hoje, vamos tratar da estabilidade, um tema bastante extenso dentro do direito do trabalho e com uma série de peculiaridades, mas de grande importância. Então, vamos a ele. A estabilidade é o direito de permanecer no emprego independentemente da vontade do empregador, salvo quando verificada a hipótese prevista expressamente em lei como suficiente para autorizar a dispensa. A estabilidade ela pode ser definitiva ou provisória. Anteriormente, a CLT ela previa a estabilidade decenal. Então, o empregado, depois de 10 anos, ele passava a ser estável. Contudo, com o advento da Constituição da República de 1988, a estabilidade decenal ela não mais subsiste, ela foi substituída pelo regime do FGTS. A estabilidade provisória, por sua vez, ela é fundamentada em uma causa específica e ela só produz efeitos enquanto essa causa existir. Conforme já disse a vocês, no Brasil não vige a Convenção número 158 da OIT, que prevê que a relação de emprego não poderá ser extinta se não existir uma causa justificada relacionada com a capacidade ou conduta do trabalhador ou baseada nas necessidades de funcionamento da empresa. Essa convenção chegou a ser até ratificada, mas depois ela foi denunciada por meio do decreto número 2100 de 1996, que é objeto da ADI número 1625. Mas o fato é que, como no Brasil não vige a Convenção número 158 da OIT, a regra aqui é que o trabalhador ele pode ser dispensado de acordo com a vontade do empregador. Essa é a regra. A estabilidade ela é a exceção e normalmente fundamentada em causas específicas. Mas vamos adiante. O empregado, ele, quando é detentor de estabilidade provisória e é dispensado, ele tem o direito de pleitear a sua reintegração no emprego, enquanto durar o período de estabilidade. Isso é importante ficar atento. Esse direito é enquanto durar o período de estabilidade. Por quê? Porque, exaurido o período de estabilidade, a reintegração não é mais possível. Isso não significa que o empregado ele tenha perdido o direito. Não. Ele perdeu o direito apenas à reintegração, mas ele pode pleitear o pagamento dos direitos relativos ao período de estabilidade. É o que prevê a súmula número 396 e a OJ número 24 da SDI 2 do TST. Então, ele pode pleitear os direitos relativos ao período de estabilidade, uma indenização relativa a esses direitos, sem que se possa falar em abuso de direito. Uma vez que, durante o período de estabilidade, a dispensa não é possível, também não se admite a concessão de aviso prévio durante o período de estabilidade. É o que prevê a súmula número 348 do TST. Por outro lado, o pedido de demissão do empregado, conforme nós já vimos em aula anterior, ele só será válido, do empregado estável, por óbvio, ele só será válido com a assistência do sindicato da categoria e, se não houver sindicato, perante a autoridade local do antigo Ministério do Trabalho, a atual Secretaria de Relações do Trabalho do Ministério da Economia ou perante a assistência da Justiça do Trabalho. No tocante aos empregados públicos, nós temos, porém, algumas peculiaridades. A primeira delas diz respeito ao artigo 19 do ADCT. Por quê? Porque esse artigo ele assegurou estabilidade aos servidores públicos civis da administração pública direta, autárquica e das fundações públicas, que, à época da promulgação da Constituição, estavam em exercício havia pelo menos 5 anos continuados e que não tinham sido admitidos mediante concurso público. Então, aqueles empregados que já estavam, à época da promulgação da Constituição,
em exercício há pelo menos 5 anos e que não haviam sido admitidos mediante concurso público, eles adquiriram estabilidade em virtude desse dispositivo. Mas apenas os empregados da administração direta, das autarquias e das fundações públicas. O TST, porém, ele estendeu essa estabilidade. Como assim? Sim, ele estendeu essa garantia aos empregados das fundações de direito privado que tenham sido instituídas por lei e recebam dotação ou subvenção do poder público para realizar atividades de interesse do Estado. É o que prevê a OJ número 364 da SDI 1. Então, o TST entende que também os empregados das fundações de direito privado instituídas por lei e que recebam dotação ou subvenção do poder público para realizar atividades de interesse do Estado, eles têm essa garantia de emprego. Essa questão foi analisada pelo STF, foi o tema 545, o tema 545, tendo o STF refutado o posicionamento do TST e decidido que a estabilidade especial do artigo 19 do ADCT não se estende aos empregados das fundações públicas de direito privado, aplicando-se tão somente aos servidores das pessoas jurídicas de direito público. Outro ponto que dá ensejo a discussões é aquele que diz respeito ao artigo 41 da Constituição da República. Por quê? Bom, como os senhores podem ver aí na tela, antes da emenda 19 de 1998, o artigo 41, ele previa que eram estáveis, após 2 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados em virtude de concurso público. Então, ele falava apenas em servidores. Depois da emenda constitucional número 19, ele passou a prever que são estáveis, após 3 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo, em virtude de concurso público. Então, ele deixou muito claro que essa garantia ela não se aplica aos empregados públicos. O TST, ele faz uma interpretação amplíssima desse dispositivo e ele estende a estabilidade prevista no artigo 41 a todos os empregados públicos da administração direta, autárquica e fundacional. Nesse sentido, é a súmula número 390. O STF, no entanto, ele não compactua com esse entendimento e ele restringe essa estabilidade aos empregados públicos admitidos anteriormente à emenda constitucional número 19. Então, aqueles empregados públicos admitidos na época em que o artigo 41 falava apenas em servidores, não em servidores nomeados para cargo de provimento efetivo. Então, temos aí uma dissonância entre o TST e o STF quanto à questão. Bom, mas vamos analisar, então, agora, quais são as principais hipóteses de estabilidade provisória, quais são as principais situações que dão ensejo a essa garantia de emprego. A primeira delas é a gestação. Então, a gestante, ela tem garantia de emprego. O artigo 10, inciso 2º, a linha B do ADCT, ele veda expressamente a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Vejam que, apesar de o dispositivo falar desde a confirmação da gravidez, o TST ele entende que o desconhecimento do estado gravídico, seja pela empregada, seja pelo empregador, ele não afasta o direito à estabilidade. A súmula 244 prevê isso. Esse entendimento foi chancelado pelo STF. No RE 629053, o STF decidiu que a incidência da estabilidade prevista no artigo 10, inciso 2º do ADCT, ela somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa. Então, não importa se o empregador sabia ou não, se a empregada sabia ou não da gravidez. Havendo a gravidez,
a garantia de emprego. Outro julgamento que merece destaque também do STF foi um que ele criou uma exceção ao termo inicial da licença maternidade. Já que estamos falando de gestante, é importante ressaltar esse julgamento, que foi o julgamento da ADI 6327. Por que esse julgamento é interessante? Porque nesse julgamento foi considerado como termo inicial da licença maternidade e do respectivo salário maternidade a alta hospitalar do recém-nascido e ou de sua mãe, ou o que ocorrer por último, quando o período de internação exceder as 2 semanas previstas no artigo 392, parágrafo 2º da CLT e no artigo 93, parágrafo 3º do decreto 3.048 de 99. Então, nesse julgamento, se admitiu que a licença maternidade começasse só a partir da alta da mãe e do recém-nascido, ou caso ocorresse em momentos distintos, o que ocorresse por último. Então, é importante ficar atento a esse julgamento. Bom, o artigo 391A da CLT, ele prevê que a confirmação do estado de gravidez advindo no curso de trabalho, ainda que durante o prazo de aviso prévio, trabalhado ou indenizado, garante à empregada gestante a estabilidade provisória. Então, se a empregada está grávida e só obtém essa confirmação no curso do aviso prévio, ela vai fazer jus à garantia de emprego. Ainda no que diz respeito à estabilidade, conforme nós vimos em aula anterior, a súmula número 244, em seu item 3, ela garante a estabilidade gestante também à empregada contratada por tempo determinado. Só que aí é importante fazer um destaque. Qual é? Em julgamentos recentes, o TST ele entendeu que é inaplicável ao regime de trabalho temporário, disciplinado pela Lei 6.019, a garantia de estabilidade provisória à empregada gestante, prevista no artigo 10, inciso 2º, a linha B, do ADCT. Mais recentemente ainda, o TST ele salientou que essa garantia ela só obsta a dispensa sem justa causa por parte do empregador. Ela não obsta a extinção do vínculo por causas diversas, como, no caso em questão, seria o término do prazo estipulado para o contrato de trabalho. Então, esse item 3 da súmula 244, ele caiu por terra, ele deixa de ser aplicável no entendimento do TST. Bom, mas a empregada, então, gestante, e se ela for dispensada? Se ainda assim o empregador resolver dispensá-la? Bom, tem duas situações. Primeiro, ela pode ser reintegrada, caso, lembrando, o período estabilitário ainda esteja em curso. A outra opção é a indenização do período, que vai ocorrer não apenas quando o período estabilitário já tivesse exaurido, mas também quando houver a recusa do empregador a reintegrar a empregada, quando comprovada a incompatibilidade entre as partes, quando o encerramento das atividades empresariais já tiver ocorrido, quando configurada a rescisão indireta ou ainda quando existir outro motivo que o Poder Judiciário entenda justificável. Na hipótese de a empregada vir a sofrer aborto espontâneo, ela vai ter estabilidade apenas no tocante ao período em que esteve grávida. Fora isso, ela vai gozar de um repouso remunerado de 2 semanas e vai ter assegurado o direito a retornar à função que ocupava antes do seu afastamento. É o que prevê o artigo 395 da CLT. Caso
a criança venha a falecer após o parto, no entanto, garante a estabilidade até o 5º mês após o parto. Essa é uma construção da jurisprudência. Uma outra hipótese de estabilidade que nós temos é a do dirigente sindical. Por quê? Porque o artigo 8º, inciso 8º da Constituição da República, ele veda a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo cometer falta grave nos termos da lei. Vejam que, primeiro, é importante destacar o quê? Que, de acordo com a redação do dispositivo, essa garantia ela somente abrange o empregado eleito, tanto como titular como suplente, para cargo que exerça a administração do sindicato e atue em nome da categoria representada. Então, somente aqueles empregados eleitos para cargo que exerça a administração do sindicato e atue em nome da categoria representada que gozarão da garantia de emprego. E por que essa ressalva é importante? Porque essa ressalva exclui da garantia de emprego os membros do Conselho Fiscal e os delegados sindicais. Sim, tanto os membros do Conselho Fiscal quanto os delegados sindicais não gozarão de estabilidade. É bom lembrar. Então, membros do Conselho Fiscal e delegados sindicais não fazem jus à estabilidade. E são todos aqueles que forem eleitos para exercer cargo de administração do sindicato e atuar em nome da categoria que gozarão de estabilidade? Não. Com base no artigo 522 da CLT, o TST entende que essa estabilidade fica limitada a 7 dirigentes sindicais e igual número de suplentes. É o que prevê a súmula 369 em seu item 2. Essa limitação, inclusive, já foi questionada perante o STF por meio da ADPF número 276, tendo esse tribunal confirmado a validade da limitação imposta pelo STF, pelo TST. Então, a estabilidade fica limitada a 7 dirigentes sindicais e igual número de suplentes. No tocante ao empregado eleito, dirigente de sindicato representativo de categoria diferenciada, ele só vai fazer jus à estabilidade se ele exercer na empresa atividade pertinente à categoria profissional do sindicato para o qual ele foi eleito. Lembrem que a garantia do dirigente sindical é no sentido de que ele possa ter uma atuação livre na defesa dos direitos dos empregados perante a empresa. Se ele não exerce perante a empresa atividade pertinente à categoria profissional do sindicato para o qual ele foi eleito, não há necessidade da garantia de emprego. Então, é bom lembrar disso. Uma vez eleito, uma vez registrada, nem eleito ainda, uma vez que o empregado ele registre a sua candidatura, a entidade sindical ela deve comunicar esse registro por escrito à empresa dentro de 24 horas. Então, ela comunica o dia e a hora do registro da candidatura do empregado e, caso ele venha a ser eleito e venha a tomar posse, ela também comunica a eleição e a posse. O TST, no entanto, entende que, mesmo que essa comunicação seja realizada fora do prazo previsto na CLT, não fica afastada da estabilidade, desde que a ciência seja dada ao empregador por qualquer meio na vigência do contrato de trabalho. Então, se o empregador, na vigência do contrato de trabalho, tomar ciência do registro da candidatura ou da eleição ou posse do empregado, não se afasta a estabilidade. Como disse aos senhores, essa é uma garantia que busca dar ao empregado uma liberdade
para defender perante o empregador os interesses da categoria. Então, é uma garantia que visa evitar que o empregador venha retaliar o empregado em razão de esse estar defendendo os interesses da categoria. Justamente por isso, havendo a extinção da atividade empresarial no âmbito da base territorial do sindicato, não subsiste a estabilidade. E tampouco há que se falar no pagamento de indenização substitutiva dessa. Além dessa questão, é importante salientar que o TST ele entende que o empregado ele não pode se valer da garantia prevista na lei para tentar fazer com que o seu vínculo empregatício perdure no tempo, a despeito da intenção prévia do empregador de extinguir esse. Como assim? O TST entende que o registro da candidatura a cargo de dirigente sindical durante o período de aviso prévio, ainda que esse tenha sido indenizado, não assegura estabilidade. Justamente porque se entende que se durante o período de aviso prévio o empregado foi e fez o registro da candidatura, ele o fez justamente no intuito de evitar a extinção do vínculo, que ele já tinha ciência que iria ocorrer. Então, nessa hipótese, não fará jus à estabilidade do empregado. Isso encontra-se previsto na súmula número 369 do TST. A dispensa do dirigente sindical, ela está condicionada à existência de falta grave, que deve ser apurada por meio de inquérito judicial. Os senhores vão lembrar que nós falamos em outra aula a respeito do inquérito judicial. Então, tendo o empregado cometido, o dirigente sindical cometido falta grave, o empregador deverá ajuizar inquérito judicial para apuração dessa, para poder, então, após isso, dispensar o empregado. Caso o empregador ele dispense o empregado sem justa causa e sem o ajuizamento de inquérito judicial, esse empregado ele poderá requerer judicialmente a sua reintegração e o juiz terá a faculdade de determiná-la liminarmente. O empregador, porém, ele pode suspender preventivamente o empregado e ajuizar um inquérito. Então, ao ajuizar um inquérito, ele pode suspender preventivamente o empregado. Ao final do inquérito, se não for reconhecida a justa causa, o empregado ele volta às suas atividades e ele vai fazer jus a todos os direitos do período de suspensão. Caso a justa causa seja reconhecida, caso a falta grave seja reconhecida, haverá a extinção do vínculo e ele não fará jus aos pagamentos referentes ao período de suspensão. Também goza de garantia de emprego o membro da CIPA. Mas nem todos membros da CIPA. Por quê? Vamos ver. O artigo 10, inciso 2º, a linha B do ADCT, ele proíbe a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidente de trabalho, desde o registro da sua candidatura até 1 ano após o final do seu mandato. Então, o período de estabilidade é o mesmo do dirigente sindical. Ele vai do registro da candidatura até 1 ano após o final do mandato, caso o empregado venha a ser eleito. Mas por que eu disse que ela não abrange todos os integrantes da CIPA? Porque ela somente abrange os empregados eleitos. E quem são os empregados eleitos? Os empregados eleitos são os representantes dos empregados na CIPA e seus suplentes. Por quê? Porque os representantes do empregador, eles não são eleitos, eles são designados pelo empregador. Então, o integrante da CIPA só gozará de garantia de emprego, só gozará de estabilidade, se ele for representante
dos empregados ou suplente desses, porque somente nessa hipótese ele terá sido eleito. Os representantes do empregador não gozarão de estabilidade. O integrante da CIPA, ele também só vai poder ser dispensado por justa causa. Porém, no que diz respeito a esse, não é necessário o ajuizamento de inquérito judicial para apuração da falta grave. Assim como ocorre com o dirigente sindical, a extinção do estabelecimento implica o término da estabilidade do cipeiro, que não fará jus à indenização. A razão desse entendimento é a mesma relativa ao dirigente sindical. Por quê? Porque a finalidade da garantia é permitir que o cipeiro atue perante o empregador livremente na defesa dos interesses dos empregados. Uma vez que o estabelecimento foi extinto, não há mais razão para a manutenção da garantia. Também vai gozar de garantia de emprego o empregado acidentado. De acordo com o artigo 118 da Lei 8.213, é assegurada a manutenção do contrato de trabalho do empregado que sofreu acidente de trabalho pelo prazo mínimo de 12 meses após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente da percepção de auxílio-acidente. Então, de acordo com esse dispositivo, quais são os requisitos para que o empregado possa fazer jus à estabilidade? Primeiro é o afastamento por período superior a 15 dias, em razão de acidente de trabalho ou doença profissional, e o segundo é a percepção de auxílio-doença acidentário. O TST, no entanto, ele excepciona essas exigências quando se tratar de doença profissional que guarde relação de causalidade com a execução do contrato de emprego constatada após a dispensa do empregado. É o que prevê a súmula número 378, item 2 do TST. Essa mesma súmula, ela prevê ainda, no seu item 3, que essa garantia se aplica também ao empregado contratado por prazo determinado. Então, haveria a prorrogação do termo final do contrato. Nesse ponto, é importante ter atenção, por quê? Porque, conforme nós vimos, anteriormente o TST tinha um entendimento semelhante no tocante à gestante. Que a gestante, a empregada contratada em virtude de contrato por prazo determinado, que viesse a ter a qualidade de gestante, ela também gozaria de garantia de emprego. Mas depois ele reviu esse entendimento. Mais recentemente ele reviu esse entendimento. Então, resta ver se ele vai também rever esse entendimento no tocante ao empregado acidentado. Mas vamos a mais uma hipótese. O empregado reabilitado ou portador de deficiência habilitado, ele goza de estabilidade? Bom, teoricamente, não. Por quê? No tocante a essa modalidade de empregado, em verdade, a discussão é um pouco diferente. Porque o artigo 93, parágrafo 1º da Lei 8.213, ele prevê que a dispensa de pessoa com deficiência ou de beneficiário reabilitado da Previdência Social ao final de contrato por prazo determinado de mais de 90 dias e a dispensa imotivada em contrato por prazo indeterminado somente poderá ocorrer após a contratação de outro trabalhador com deficiência ou beneficiário reabilitado da Previdência Social. Aí há uma controvérsia, por quê? Uma parte da doutrina e da jurisprudência entendem que a dispensa de um empregado reabilitado ou portador de deficiência habilitado somente poderia ocorrer após a contratação de outro empregado nas mesmas condições. Uma outra corrente afirma que, permanecendo preenchida a cota prevista no caput do artigo 93, não há que se impor limitações à dispensa de empregados reabilitados ou portadores de deficiência. O TST, ele tem adotado essa segunda corrente, quer dizer, que desde que preenchida a cota, não há óbice à dispensa.
De todo modo, não há de se falar em estabilidade. Por quê? Porque ainda que seja adotada a primeira corrente, a dispensa é possível, mesmo que o empregado não cometa falta grave, bastando que haja a contratação de outro empregado reabilitado ou portador de deficiência habilitado. Então, nessa hipótese, não haveria de se falar em estabilidade. Temos ainda a hipótese dos membros da comissão de conciliação prévia. Bom, o artigo 625-B da CLT, ele prevê que caso a comissão de conciliação prévia seja constituída no âmbito da empresa, que é aquela comissão constituída para a solução de conflitos entre o empregador e o empregado, essa comissão deverá ser composta de no mínimo 2 e no máximo 10 membros, sendo metade deles indicada pelo empregador e a outra metade eleita pelos empregados. E aí, o parágrafo 1º desse dispositivo, ele prevê que os membros da comissão de conciliação prévia eleitos pelo empregador, sejam titulares, sejam suplentes, eles gozarão de estabilidade provisória, sendo vedada a sua dispensa até 1 ano após o término do mandato, salvo se cometerem falta grave. Então, os membros da comissão de conciliação prévia eleitos pelos empregados, apenas os eleitos pelos empregados, sejam eles titulares ou suplentes, gozarão de estabilidade provisória até 1 ano após o final do seu mandato. A jurisprudência, por aplicação analógica do artigo 543, parágrafo 3º da CLT, entende que o período estabilitário ele vai se iniciar a partir do momento do registro da candidatura do empregado. Também vão fazer jus à estabilidade os membros da comissão de representantes dos empregados. Conforme os senhores lembram, o artigo 11 da Constituição da República, ele prevê que nas empresas de mais de 200 empregados é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes um entendimento direto com o empregador. Esse dispositivo foi regulamentado recentemente pela CLT e o artigo 510-D, parágrafo 3º, ele prevê que o membro da comissão de representantes dos empregados, desde o registro da candidatura até 1 ano após o fim do mandato, ele não poderá sofrer despedida arbitrária, sendo assim entendida aquela que não se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. Bom, senhores, esses eram os principais tópicos que eu havia separado para abordarmos hoje. Eu aguardo ansiosamente o nosso próximo encontro. Um grande abraço.